Bem-vindos ao Economia Real desta semana. A redução do IVA para 0% entrou em vigor há uma semana e, segundo as primeiras informações da ASAI, o preço médio do cabaz de alimentos essenciais desceu um pouco mais do que 6%. É por isso mesmo que convidamos esta semana Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAI, também Nuno Camilo, da Confederação do Comércio e Serviços, e ainda Elizabeth Santos, da Rede Europeia Antipobreza. Aos três, muito obrigado, bem-vindos ao programa. Começo por si, Pedro Portugal Gaspar. Estes 6,26% de descida no preço médio do cabaz de alimentos, como é que isto foi calculado? Talvez podemos começar por explicar às pessoas como é que chegaram a este preço, qual foi a metodologia. Certo. Muito obrigado pelo convite, é um gosto participar naturalmente aqui sobre esta temática, sobre esta matéria. Vamos ver, nós temos, não só neste caso, mas temos de seguir aqui a questão do acompanhamento da formação dos preços desde janeiro de 22, portanto há 15 meses, com uma metodologia que, enfim, temos optado por um cabaz de 7 produtos, agora naturalmente tivemos que alargar. A metodologia é numa escolha de um produto cada uma das categorias, disponibilizado pelas cadeias de distribuição, o que dá um nível de mais de 1000 estabelecimentos que são todos estes bens, na média destas 5 grandes cadeias, com a recolha, seja online, seja física. O que significa, que eu acho que passa a sua pergunta, os trabalhos da ASAI são, no fundo, aqui relatórios, aliás, é mesmo estas, são relatórios de informações de uma entidade inspectiva com poderes policiais. O que é que eu quero dizer com isto? Dizer que são relatórios de radar, não é? Radar neste sentido de situações e tendências. E quando eu, sempre de janeiro de 2022, do início dos nossos trabalhos, eu visava acompanhar nesse cabaz não só a evolução dos preços, mas um outro dado importante, que era também saber se havia ou não rupturas de estoques e, consequentemente, escassez de abastecimento de produtos, que é, no fundo, um indício ou uma possibilidade de porta aberta para práticas de assambarcamento. E verificámos que, de facto, desde essa altura não tem havido, os preços podem estar a subir, era outra matéria que nos interessava desde janeiro de 2022, que é a existência ou não, ou indício ou não, de possibilidades de práticas especulativas, mas relativamente ao assambarcamento, naturalmente que não há condições ao existir disponibilidade de bens ao consumidor, enfim, pode haver um ou outro, pontualmente, um produto possa ter tido uma menor disponibilidade no mercado, mas muito residual, não tem havido condições fáticas que se possa dizer que há porta aberta ao assambarcamento. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer isso mesmo que eu estou a dizer. Portanto, são relatórios muito instantâneos e rápidos, não são, nem visam ser, nem esse é o nosso propósito, estudos de mercado detalhados de auditoria, mas apontam tendência. Recapitulando, portanto, estamos a falar de dados que são obtidos por amostragem, não é? Portanto, pegam num conjunto de produtos possíveis, de umas localizações possíveis, sejam elas físicas ou online, e por amostragem chegam a um cálculo, a um número que não é absoluto. Eu faço-lhe esta pergunta precisamente porque provavelmente pode haver pessoas que nos acompanham e que estejam de alguma maneira confundidas ou confusas porque houve outros números que foram noticiados na semana passada e que são baseados num cabaz de produtos que a DECO costuma acompanhar e os resultados da DECO não eram exatamente os mesmos daqueles que foram referidos quando se noticiou os dados obtidos pela ASAI. No caso da DECO, o que se dizia era que a descida média tinha sido à volta de 3,36% e, portanto, talvez seria importante nós esclarecermos porque é que há estes números diferentes sobre exatamente a mesma realidade, não é? Pois, eu não, naturalmente que
é o que eu costumo dizer, a ASAI não está aqui para comparar estudos ou relatórios, nós fazemos a nossa avaliação com um objetivo de facto de inspeção e de investigação e de tendências. E, portanto, esta é a nossa metodologia, que, aliás, a outra do acompanhamento da evolução dos produtos, a tal cabaz da evolução dos produtos. Repare, eu penso que a DECO andava à volta dos 20 e pouco por cento do encarecimento do cabaz, o nosso até era um pouco mais alto, portanto, tem muito a ver com a amostragem em causa. Neste caso, a nossa redução aponta nesses valores e é este o dado que nos interessa para o nosso trabalho em termos de radar, como eu digo, radar inspectivo. E essa percepção que temos sobre isso é óbvio que é uma amostragem, como o outro é uma amostragem, tem muito a ver sempre com o universo que é escolhido. Ambos decidem uma descida de facto do valor, que me parece que é um dado coincidente. Como ambos coincidiam relativamente ao cabaz dos produtos num aumento do preço ao tempo, o da DECA até era mais baixo do que o nosso, relativamente aos tais 20 e tal por cento de encarecimento da DECA, e o nosso encostava praticamente aos 30%. E agora ambos estão a dar aqui este abaixamento. Isso tem muito a ver com a metodologia, e eu até admito que naturalmente que o DADEC tenha outra estrutura, é um outro tipo de avaliação. O nosso, como eu digo, nunca pretende ser um estudo de mercado detalhado, é a tendência de alerta de relatório de inspeção oficial. Obrigado, Pedro Portugal Gaspar. Já volto a si, porque há aqui outros temas sobre os quais gostaria de ouvir. De momento, Elizabeth Santos, esta descida, esta alteração de preços, era aquilo que nós poderíamos esperar? É uma descida. Uma descida é sempre algo importante, mas não supre a subida que teve. E quando falamos em pessoas em situação de pobreza, onde muitas vezes o déficit que já existe no orçamento das famílias é elevado, qualquer subida tem um impacto muito forte. E a subida nos bens alimentares tem um impacto ainda maior. Há um estudo que foi feito por uma economista, Susana Peralta, juntamente com outros investigadores, que olharam para o orçamento das famílias em 2015, que são os últimos dados que nós temos, e aquilo que sai dessa análise é que nas famílias mais pobres, ou seja, 20% da população com rendimentos mais baixos, o orçamento da família que é utilizado, as despesas das famílias que é utilizado em alimentação, atinge quase os 20%, são 19%. Quando passa para para a população mais rica, desce para cerca de 10%. Obviamente que a alimentação, a habitação, o transporte fazem aqui o bolo importante dos gastos das famílias mais pobres. E o aumento que existiu, que comparado com o preço médio em 2027, em 2021, dos bens alimentares foi de 27%. Por isso, essa redução, mesmo que seja na íntegra, mesmo que seja os 6%, e mesmo contando com o aumento dos salários, do salário mínimo, que foi na ordem dos 7%, 8%, e do IAS, que é o indexante dos apoios sociais, e que vão repercutir-se nas pensões, e nas pensões não, mas nas várias prestações sociais, que também rondou os 8%, mesmo juntando isso, está muito aquém daquilo que é o peso do aumento e o impacto que esse aumento teve na vida das pessoas. Os últimos dados, e que olham apenas para abril de 2022, ou seja, estamos a olhar para abril, para o primeiro semestre de 2022, estamos a olhar ainda uma fase muito inicial do aumento dos preços. Já falava no aumento, os dados do ICOR, do Inquérito para as Condições de Vida e Rendimentos, já falava em algum aumento da fome. Estava ali num percurso de diminuição da pobreza, nesta altura, e, no entanto, já havia um aumento da fome, ou seja, de pessoas que não conseguiam consumir carne ou peixe pelo menos de 2 em 2 dias, que passava de 2,3%, se eu não me engano, para 3%. E depois há grupos que são ainda mais frágeis, que é o caso, por exemplo, dos idosos. Nós, nesses dados, ainda não conseguimos ver, mas dos dados do ano anterior, percebíamos que esta dimensão da fome era de 2,3% para a população em geral, e para os idosos que viviam sozinhos era de quase 6%, 5,9%. Naturalmente que o aumento dos preços afeta toda a gente, mas com particular ênfase nas camadas mais desfavorecidas, mais pobres, obviamente. Nesse sentido, e porque uma descida do IVA se aplica a todos por igual, considera que esta medida, ou melhor, que esta medida deveria ter sido substituída por outras alternativas mais dirigidas?
A importância de controlar os preços e de não permitir que eles continuem a aumentar daquilo que é possível fazer, não é? Mas é importante também, e muito importante, medidas orientadas para as pessoas em situação de pobreza para compensar a perda que estão a ter e compensar, reduzir naquilo que é possível este impacto do aumento. Há essas transferências, por exemplo, que estão a ser feitas, que procuram um pouco esta compensação. Nós tivemos uma cimeira com pessoas em situação de pobreza em março, juntamos pessoas a nível nacional, a nível internacional e perguntávamos exatamente este equilíbrio entre medidas universais e medidas orientadas para as pessoas. As pessoas sublinham a importância das medidas orientadas para elas e sublinham também que estas medidas que são mais de emergência social estão-se a tornar estão-se a tornar a norma e não medidas esporádicas, porque estamos a vir de uma crise para outra. E é importante que não seja a norma, porque aquilo que precisamos são, de fato, de medidas que combatam a pobreza, medidas que sejam mais estruturais, medidas que vão à causa das pobrezas. Estas medidas não alteram isso. Essas medidas são paliativas, vão diminuir um pouco o sofrimento que essas famílias estão a ter por causa desta vivência ainda mais gravosa da pobreza e da carência, mas não combate a pobreza. Sendo medidas conjunturais, tornam-se no sentido em que se repetem praticamente a cada ciclo sem que se ataque as verdadeiras razões da pobreza. Nuno Camilo, as expectativas das pessoas aparentemente já baixaram um pouco face à realidade, já foram feitas vários artigos, várias peças de televisão mostrando que o impacto desta descida de 6% muitas vezes reduz-se a cêntimos ou numa compra diária não é assim tão significativa. Considera que as expectativas foram bem geridas, as expectativas dos consumidores? Antes de mais, obrigado pelo convite à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. No que diz respeito à questão que me está a colocar, eu acho que nós estamos perante uma situação de uma falsa questão. Porque nós, quando olhamos para aquilo que é o travamento, por assim dizer, dos preços, e a expectativa que foi criada nas pessoas é que, na realidade, havia a necessidade de travar os preços porque havia uma especulação considerável, há dois fatores que nós devemos ponderar. A primeira questão são os grandes grupos económicos, muito bem, e depois temos as pequenas e médias e microempresas, as mercearias, os pequenos supermercados. E, na verdade, aquilo que acontece é que, segundo aquilo que foi a declaração inicial do Diretor Nacional da ASAI, aquilo que nós temos é que existe uma base muito reduzida, em termos estatísticos, para nós vermos uma amplitude muito grande. E nós, enquanto entidade como a Confederação, sentimos que existe aqui uma injustiça muito grande. Primeiro porque estamos a pôr todos, ao fim e ao cabo, no mesmo bolo, quando na realidade não acontece. E a outra questão é que a expectativa que foi criada às pessoas é que os preços iam descer. Mas nós não podemos descurar que, na verdade, o que aconteceu foi que a inflação ninguém a desligou. Isto não é chegar ao botão on-off e desliga-se a inflação e continuam os preços a não subir. É verdade que, no que diz respeito à plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar, a Confederação de Comércio, via a DIPA, assinou uma carta de compromisso para controlar esta questão dos preços, mas, na verdade, as empresas continuaram a ter aumentos dos custos. E vejam que nós, hoje em Portugal, muitos dos produtos alimentares não vêm do nosso, a nível nacional, vêm de outros países, como Espanha, como França, como Itália, e nós necessitamos, temos custos de transporte, temos vários tipos de custos associados. E as pessoas, o governo criou a ilusão que, na verdade, os preços iam estagnar. Mas essa ilusão é fictícia. Infelizmente, os empresários felizmente tiraram o custo do IVA como uma imposição do Estado, mas, como dizia a minha colega da Rede Europeia da Pobreza, na verdade o que acontece é que nós precisávamos de medidas muito mais estruturais. E se nós olharmos um bocadinho e sairmos um bocadinho do tema também e pensarmos aquilo que nós hoje temos, nós temos um Estado que cada vez mais está para o social, mas com medidas pontuais. É a internet social, é o passe social, são os livros sociais,
E nós não vemos medidas estruturais capazes de nos tornar mais competitivos. Mas neste caso concreto, dos preços da alimentação, qual é que seria a alternativa? Neste momento nós percebemos que tinha que haver aqui um desfazamento diferente, não é? Como existiu numa primeira fase um apoio, por exemplo, para a gasolina, e poderia ser feito, mas realmente um cheque que fosse válido e que pudesse ser usado única e exclusivamente nos produtos alimentares e que conseguisse suprir esta fragilidade social que nós temos. E vejamos o seguinte, nós hoje em Portugal temos mais de 3 milhões de pessoas que estão no limiar da pobreza. Temos mais de 3 milhões de pessoas que dependem do Estado Social. E isto faz com que nós tornemos-nos, ao fim e ao cabo, uma sociedade subsídio-dependente. E é isto que nós temos que acabar. Nós temos é que tornar uma economia mais competitiva, fazer com que as empresas possam pagar menos impostos e possam pagar melhores salários. Toda a gente estará de acordo com isso. Neste caso concreto estamos a ver o que é que podemos fazer relativamente a um problema que é atual, que é deste momento, que é o da inflação, e nesse sentido, Pedro Portugal Gaspar, volta a si para lhe perguntar o seguinte. Num primeiro momento, o Governo dizia que não gostava desta medida da descida do IVA sobre os produtos alimentares no comércio porque não tinha os meios necessários para fazer a concreta fiscalização, no fundo, da aplicação da medida e de se conseguir os efeitos que se pretendiam. Depois, mais tarde, afinal, deu dito por não dito e avançou com esta medida. Hoje em dia existem condições objetivas para, efetivamente, verificar a eficácia desta medida política? No fundo, estava a perguntar, porque totalmente caso não lhe compete comentar qualquer opção política, naturalmente. Agora, se me pergunta relativamente ao acompanhamento da medida, à sua monitorização, isso é o que nós, naturalmente, fazemos com a tal identificação que eu disse, do acompanhamento do caso deste janeiro de 15 meses, relativamente ao despiste da desembarcamento, de eventual desembarcamento público, expectativas, e naturalmente sobre esta questão concreta da verificação da medida, e depois ações de fiscalização relativamente à questão da verificação se o IVA zero está a ser devidamente cumprido na faturação e apresentado ao consumidor como PVP final. Isso é óbvio que podemos fazer, atualmente ainda não iniciamos esse tipo de fiscalização mais direcionado para instantâneo, se quiser, preocupação de faturação, até que também chegou aqui um ruído informativo ou comunicacional na fase inicial, que foi dar a ideia de que havia concordância, ou a própria lei previa 15 dias de adaptação, e a lei não previa isso, a adaptação automática é a partir do dia 18, simplesmente nós temos, não desta matéria concreta, mas de uma maneira geral, damos espaço que consideramos um bom senso operacional, ter que pagar meia-noite e 1 minuto sobre algumas questões, digamos assim, quando elas são novas para a sociedade e que impliquem aqui alguns agentes, alguma alteração aos agentes económicos e, em particular, àqueles que e que tenham aqui problemas de adaptabilidade das suas atividades informáticas, tenham aqui uma capacidade menor, assim, e por isso temos que ter esse cuidado e iremos ter esse cuidado, enfim, que já o fazemos de maneira geral. Em concreto, esta medida implica também essa alteração ou essa adaptação e acresce necessariamente essa confusão nacional que se gerou na fase inicial. E, portanto, isto para dizer o seguinte, para dizer que a medida vai ser fiscalizada com os procedimentos que temos, mas já andamos a fazer fiscalizações sobre esta matéria de preços. Agora temos aqui esta componente nova, digamos assim, já temos feito ao longo do passado, relativamente à compatibilidade. Mas em termos de fiscalização, desculpe interrompê-lo, em termos de fiscalização, importaria perceber se todo o pacto, tudo aquilo que está na base deste pacto, vai ou não vai passar por essa monitorização, a fiscalização, como lhe queira chamar, porque o IVA zero é apenas a medida mais visível no fim da cadeia para os consumidores. O pressuposto é que os próprios produtores comecem a baixar o preço e, portanto, toda a cadeia repercuta esse esforço de estabilizar ou reduzir o preço. O trabalho da ASAI vai incidir também sobre essas coisas ou vai só incidir sobre a fiscalização no comércio? A ver, nós temos um trabalho aqui com várias linhas, se quiser.
investigação em curso. Nós temos uma matéria paralela que está a ser desenvolvida, que é o estudo das margens de formação dos preços, relativamente ao setor naturalmente começamos pela parte do retalho, estamos na parte dos fornecedores, haveremos de ir aos produtores, relativamente à margem do lucro que é, no fundo, mais ou menos visível ou verificável nessas diversas fases. Portanto, isso é uma linha de investigação que está a correr paralelamente. Temos outras linhas, que é precisamente esta linha de verificação do cumprimento objetivo da medida, que são as tais linhas, ou a outra que eu estava a falar, do confronto de preço de prateleira com o preço de caixa. Portanto, são linhas de fiscalização objetiva, se quiser, ou de verificação instantânea. São aquelas que, numa operação de 24 horas ou de um dia, se faz o confronto nos respectivos talões de venda ao público. Outra diferente é a recolha de informação baseada na tal linha que tem desde janeiro de 22, para se perceber a formação de preços e nos seus diversos setores. E, portanto, é óbvio que vamos descobrir os diversos setores, começamos no fim da cadeia e recuando a montante. Mas temos aqui várias linhas para correr, para ter uma avaliação sobre o preço. E colocou bem a questão, para perceber uma coisa é, de facto, monitorização, ou seja, acompanhamento de mercado, para se perceber com recolha de informação, a tal informação policial, já informação instantânea de radar, para despistar aqui algumas questões, como eu disse, um exemplo fácil de se perceber, por exemplo, o assambarcamento. Outra matéria é recolha de informação para se perceber se nas margens de lucro pode haver ou não aqui ganhos que possam ser considerados excessivos ou ilegítimos, como define a lei. E outras são matérias, de facto, de verificação instantânea sobre o cumprimento objetivo da legislação em curso, em que agora existe este novo requisito, que é IVA zero nos 46 produtos em causa. O Ministério da Agricultura primeiro e depois o Governo a seguir no seu todo confirmou que o Estado contratou duas empresas para fazer a recolha de preços. Era mesmo necessário? Isto era algo que não havia meios no Estado para fazer isto? A ASAI não pode fazer isto ou estamos aqui a substituir a ASAI? Não, olha, eu penso que é exatamente essa questão que eu estava ali a falar no início, que é a distinção entre ter relatórios inspectivo-policiais, que é o nosso objetivo. A ASAI é nisto que se move e daqui recolhe tendências e recolhe naturalmente uma indicação de atuação para moldar ou para enquadrar a sua atuação inspectiva, que é, no fundo, o core da atuação da ASAI. Outra matéria é uma matéria de auditoria, uma matéria de estudos com maior ou menor complexidade e até, no fundo, quase com enquadramento académico, com recolha de inquérito à população, consumidor, etc., estudos de opinião e estudos de mercado, que não estão dentro do escopo de atuação da ASAI, no sentido em que não há escola, nem é um problema não haver escola, tem a haver aqui até um problema relativamente à segregação de funções que é importante distinguir, e portanto é importante também, pelo princípio de segregação de funções, perceber que a matéria inspectiva tem que ter um reporte informativo ou técnico operacional diferente de um acompanhamento de mercado, uma lógica de facto da auditoria que deve ser desenvolvida por outras entidades e totalmente muito bem, está cheio de agricultura essa parte e a parte inspectiva para a da economia. Obrigado. Elizabeth, volto a si, porque dados já deste ano, vou citar aqui um estudo da DEC Proteste, diziam que cerca de metade das famílias, 44%, assumiam já ter dificuldades em pôr comida na mesa e depois em pagar a prestação da casa ou a renda. Voltamos ao tema das alternativas e acabamos sempre por falar em problemas como aqueles que o Nuno citou, relativamente à falta de competitividade da empresa, da economia, ou a produtividade e os salários baixos. No caso atual, além das medidas que estamos aqui a analisar, o que é importante que se faça para que esta percentagem de 44% que dizem que não conseguem pôr comida na mesa baixe? A possibilidade de haver transferências sociais que compensem essa perda de capacidade de consumo e essa perda de dificuldade de fazer face às despesas mais básicas e mais essenciais é importante. O Estado está a fazer agora isso com estas transferências e está a fazer de uma forma um pouco melhor do que fez do ano passado, porque ano passado o Estado também fez essas transferências, mas fez essas transferências de uma forma, estas também são pontuais,
mas sem qualquer previsibilidade. Este ano, pelo menos, as pessoas já sabem quando é que vai haver uma nova tranche, quanto é que é pago, quando é que vai haver nova tranche. Isso é muito importante, porque estamos a falar de uma população que vive situações de grande estresse familiar, né, emocional, psicológico, pela carência em que vive. Existia alguma previsibilidade de alguma almofada que possa entrar nas famílias é muito importante. Agora, a questão é saber até que ponto esses valores são suficientes. E, sobretudo, quais são os efeitos? Há economistas que dizem que a quantidade de transferências sociais, não só em Portugal como noutros países, Estados Unidos fez isto o ano passado, fez isto durante a pandemia, tem depois efeitos inflacionistas, porque injeta mais e mais dinheiro na economia. Por exemplo, esta sugestão que o Nuno deu há pouco de haver uma espécie de um cheque alimentar, uma transferência em que o valor é apenas e só para as famílias mais necessitadas poderem lidar com o problema dos custos da alimentação. Os problemas das famílias portuguesas com carência, em situação de pobreza, não se resume a problemas alimentares. A pobreza é muito mais vasta do que isso e as dificuldades vão para além disso. Inclusive em bens essenciais. Estamos a falar de produtos de higiene, estamos a falar de pobreza menstrual, estamos a falar de fraldas para crianças, estamos a falar de habitação, estamos a falar de medicamentos. Também esta semana saiu dados de que 10% dos portugueses não adquiriram medicamentos prescritos por incapacidade econômica. Por isso, a questão alimentar é uma questão importante, mas é uma questão de emergência mais básica. Não podemos olhar para a pobreza apenas nessa perspectiva. É muito pobre pensarmos que apenas vamos alimentar as pessoas em situação de pobreza. Nós temos que garantir recursos para as pessoas poderem gastar onde precisam. E por isso precisamos de salários maiores, precisamos de prestações sociais que tenham capacidade de combater a pobreza. O que acontece com as nossas prestações sociais é que são, de fato, muito baixas, muito abaixo do limiar de pobreza. Isso fez, por exemplo, com que, durante a pandemia, Portugal fosse o segundo país, em 2020, com maior aumento da pobreza, quando a questão da pandemia abrangeu todos os países da União Europeia. Dentro da União Europeia foi o segundo país com maior aumento da pobreza. E tivemos países da União Europeia que também viveram a pandemia e que diminuíram a pobreza. Por que nós fomos o segundo? Exatamente porque a nossa proteção social ainda não é capaz de prevenir situações de pobreza quando o mercado de trabalho falha, quando existe uma situação específica. Por isso, a questão do cheque para bens alimentares é melhor do que respostas anteriores, como cabaz alimentar ou como as cantinas sociais que já foram feitas em outros períodos, porque dá liberdade, dá autonomia, as pessoas podem escolher, mas não podemos olhar para os problemas de pobreza que as pessoas estão a vivenciar agora apenas na perspectiva alimentar. São muito mais abrangentes do que essa e têm impactos. Tem impacto na saúde, tem impacto na educação, não é? Todos esses aspectos impactam. A pobreza é multidimensional, quer nas causas, quer nos efeitos. Por isso, precisamos de medidas que vão ao encontro das causas da pobreza. Nuno, algum comentário relativamente a estas duas questões? Por um lado, o volte-face do Governo e, portanto, a questão, sobretudo, não o volte-face do Governo em si, mas o que estava subjacente a isso, que é a ideia de que não tínhamos meios para fiscalizar e agora aparentemente temos, e este tema de verificar se a descida dos preços acontece em toda a cadeia. Por exemplo, sabemos que o Pacto pressupõe cerca de 200 milhões de euros de ajudas aos produtores. Que impacto é que isso pode ter? Bem, nós podemos buscar aqui um bocadinho da história e quando olhamos para trás dizemos que havia uma promessa da descida do IVA na restauração e que ia ter um impacto nos preços. E nós viemos a confirmar que, infelizmente, constatou-se essa realidade, não aconteceu. Portanto, o Governo tinha noção que não queria aplicar esta medida porque sabia que a mesma não teria os efeitos. E há bocado, quando a minha colega de painel falava nos sinais de pobreza e as necessidades, e quando eu falava do cheque, eu falava do cheque essencialmente por uma questão. Primeiro, porque é um bem de primeira necessidade. Depois, porque, na verdade, nós, em vez de estarmos a ter uma medida que é transversal a toda a sociedade, porque quem vai comprar os produtos alimentares 0% de IVA, uns podem ganhar 50 mil euros por mês, outros podem ganhar 300, e não estamos, do ponto de vista social, a ser justos e equilibrados. Por isso é que nós tínhamos que direcionar, porque é uma questão de emergência social. Por isso é que se fala no cheque.
não é? Porque se fosse por uma questão que não fosse uma emergência social, tinha que se tomar medidas estruturais a médio e longo prazo. E a questão do cheque ia resolver no imediato. Mas há outras medidas, por exemplo, a questão do abono de família. Foi algo que foi reestruturado e que se tirou a muitas famílias e que agora, neste momento, nota-se que é um flagelo e que está a fazer falta. Eu acho que, essencialmente, nós não podemos pôr do lado do governo os bons da fita e do lado dos empresários os vilões. Porque, na verdade, os empresários têm que repercutir os preços. E vejam o seguinte, a própria ADIPA, do setor que está na Confederação de Comércio, negociou o contrato coletivo de trabalho e teve um aumento de 8%. Talvez as pessoas não saibam o que é a ADIPA, é melhor. A ADIPA é a Associação de Distribuição de Produtores Independentes, do setor do alimentar. E, na verdade, o que acontece é que fez um aumento de 8% dos salários. Isto tem que ter uma repercussão no custo final. Esta implicação da alteração dos preços de 0% de IVA teve custos em horas extras às empresas, porque não é chegar lá, carregar num botão e os preços mudam. Há que fazer toda uma estrutura. Fizeram um acordo, não é? Claro, porque existe um superior interesse, o superior interesse da sociedade. Portanto, o que é importante é haver aqui uma partilha de sinergias, haver a ideia e haver a pretensão do Governo, sim senhor, em ajudar as famílias, mas que essa pretensão seja real. Porque, na verdade, quando há redução do IVA, parece que os empresários aproveitaram a redução do IVA, uns aumentaram e outros não. Por isso é que eu há bocado falava naquela base que nós tínhamos. Porque até mesmo dentro das próprias cadeias, e não querendo fazer publicidade a nenhum supermercado dos grandes, existem preços que são praticados, no caso da região do Porto, na Boa Vista, e que a mesma cadeia em Vila Nova de Gaia tem outro preço. Portanto, estas médias dentro da própria cadeia às vezes é difícil que fará fazer num âmbito. Por isso é que os números da ASAI e os números da DEC não batem certo e não fazem cheque. Provavelmente nunca vão bater, estamos sempre a falar de amostras e, portanto, muito tipos redutoras. Não sei se pode falar sobre esta questão da restauração, porque tem havido também muitos comentários, pessoas a dizer, então agora os restaurantes compram os seus produtos mais baratos, porque também beneficiam, no fundo, quando se fornecem do IVA zero, mas o preço das refeições e do produto que vendem continua igual. Há aqui um aspecto pedagógico que eu acho que é preciso explicar às pessoas porque é que os preços não mudam, não sei se... Correto. Agradeço-lhe bastante a sua questão. Na verdade, os preços não vão descer imperativamente porque tivemos aumento de custos. E quando nós falamos, por exemplo, nós nos últimos 2 anos, os restaurantes não aumentaram os preços quando tiveram um aumento do incremento dos custos, quer em termos de energia, e vemos, e foi bastante badalado quando tiveram um aumento de energia, por exemplo, no caso da indústria também, foi o setor que foi mais badalado, mas o setor da restauração teve um incremento de custos considerável e teve que absorver esse aumento de custo, na verdade, porque não poderia repercutir, tendo em conta que o consumo estava a reduzir e há uma reestruturação daquilo que é a perspectiva de consumo do mercado. Nós hoje em Portugal temos um número muito considerável de pequenos restaurantes, cafés, snack bars que estão a fechar, porque na verdade não conseguem aguentar que os preços sobem dos seus produtos, porque quando me fala em 6%, nós, a título de exemplo, nós temos a massa caçarola, é 7 cêntimos. A diferença de preço. A diferença de preço. Isto, num restaurante, 7 cêntimos, o maior é o óleo, que são 42 cêntimos. Isto é insignificante numa estrutura de custos. Portanto, lá está. Mas, na verdade, havia uma neutralidade fiscal, porque eles já deduziam o IVA, não é? Portanto, os restaurantes já deduziam esse IVA e, portanto, ao comprarem a 0%, não tem... Basicamente, o que acontece é que não deduzem, porque não há... Portanto, é neutral. Mas não tem, neste momento, margem para conseguir baixar os preços significativamente. Porque chegar a uma tabela de preço e passar de 13 euros para 12,40 € é um bocadinho ridículo e não faz sentido. Pedro Portugal Gaspar, estamos na reta final do programa, mas gostaria ainda de lhe perguntar, assim, muito claramente, se existem ou não existem dados que nos permitam concluir que tenha havido especulação com os produtos dos alimentos. Muito bem. Nós temos aí que, sobre essa matéria, distinguir duas realidades, não é? A nossa legislação tem a chamada especulação objetiva, que é aquela que é a venda, no fundo, que nós temos aqui detectado em alguns processos que identificamos, foi o desnível entre preço de prateleira e preço de caixa. Ou seja, o preço que estava anunciado um determinado montante e passa em caixas com valor superior.
E aí temos situações objetivas de práticas especulativas, tal como temos noutras situações que já também sendo dado de reporte, nas vendas de bilhetes para eventos esportivos, o princípio acaba por ser o mesmo, um preço facial versus uma prática que é depois acima desse preço facial. A especulação objetiva foi detectada, aliás, demos nota disso, em operações que tivemos no segundo semestre, a partir do segundo semestre do ano passado, e no fundo e é um dos componentes que será objeto das ações agora de fiscalização que iremos fazer para a verificação do IVA zero. E essa poderá também ser uma situação especulativa, se verificar, há produtos a passar com IVA quando não é devido o IVA, porque está na parcela de preço de venda ao público ou valor sobre isso ainda não sabemos, ainda não fizemos, iremos ver. Segunda situação, a legislação, a nossa legislação, que é importante ter uma noção do que ela fez ao longo do século XX, aliás, porque ela é de 84, 1984, portanto, ainda é do século XX, e nós tivemos 4 leis do século XX, 22, 39, 57 e 84. E temos 2 leis que apontam para margens objetivas de lucro líquido, a última de 57 a impor 15% de margem de lucro líquido, acima do qual era considerado prática especulativa, e temos outras 2 leis, precisamente a 39 e 84, a atual que está em vigor, que é a de 84, que não tem uma definição quantitativa do chamado prática especulativa neste aspecto, ou seja, na margem, não é? Fala só de lucros. E essa é uma das linhas de análise que que eu há pouco falei, que temos várias, naturalmente, linhas de investigação, porque a expressão lucro legítimo é uma expressão que tem que ser densificada naturalmente e enquadrado. Enquadrado em que? Temos falado de alimentares para a necessidade, será o caso, do que temos em curso para uma análise, temos que ter um confronto sobre a eventual prática do comércio relativamente a esses preços para saber se há um desvio ou não. Dir-me-á, o que é mais fácil para a matéria de inspeção? É óbvio que é mais fácil para a tarefa inspectiva quando há uma objetividade na lei, como foi o caso da lei de 57, ou da lei de 22. Simplesmente, por vezes, não tem uma válvula de escape, pode permitir em situações de crise ou situações mais expostas, em que, por exemplo, uma margem de lucro líquido de 12% ou de 11%, bem essencial, por exemplo, pão, possa configurar uma situação especulativa. Permita-me que o interrompa, só para introduzir mesmo uma última questão. O que é que acontecerá quando a ASAI ou as entidades competentes detectarem que os preços não baixam ou que o efeito desta medida não se repercute, ou porque existe especulação, ou porque há, enfim, práticas que não estão de acordo com aquilo que se pretendia? Pois, aí está uma mistura grande na sua pergunta, está assim, digamos assim, uma mistura, portanto temos que distinguir, por isso é que eu estava a tentar Fiquemos explicar. pela especulação. O que é que acontecerá quando detectarem que, apesar da descida dos preços, os preços continuarem a subir? Sem razões. Mas sem, não percebi a parte final, pode ter sido a Sem razão para isso. Nós temos os preços dos combustíveis a baixar, temos o preço do frete marítimo praticamente ao preço de antes da pandemia, portanto, o que é que acontecerá a estas empresas? A situação é igual à situação do desvio entre preço de prateleira e preço de caixa. Estamos a falar de matéria especulativa, é uma matéria que tem enquadramento na tal lei de 84, que é um ilícito criminal. Mas isto pode acontecer sem ser só no retalho, pode acontecer na produção. Sim, não, naturalmente. E, portanto, isso pode acontecer ao longo da cadeia, se chegar a tal expressão que eu estava a tentar explicar, da chamada margem do lucro ilícito. E aí tem essa consequência criminal, tal qual o objetivo que se pode constatar no IVA, se ainda for de 3% quando devia ser zero, aliás, 6%, quando devia ser zero, ou o desvio para a prateleira-caixa. Mesma consequência. Pedro Portugal Gaspar, muito obrigado. Elizabeth Santos, Nuno Camilo, obrigado aos 3. Agradeço a si, a sua companhia. Voltamos dentro de 7 dias para mais uma Economia Real. Esperamos por si e desejo-lhe uma boa semana.